Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Londrina, Paraná, Rio de Janeiro, boa noite, Belo Horizonte, boa noite, Brasília. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana, bem-vindo. Boa noite, Militão, boa noite a todos que estão em casa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Só parece que não está muito bem em São Paulo, né? E depois dessa loucura que foi lá no bairro de Paraisópolis, que é uma grande favela, né? Dizem que é a maior do Brasil, né? É uma grande favela. Mas... Atrás de um bairro chique? Não, que é o Morumbi. No meio de um bairro chique. Nossa Senhora. Perto do estádio de São Paulo. Perto do estádio de São Paulo, perto do Palácio do Governo. Do Hospital Albert Einstein. Do Albert Einstein e bairros chiques. É o metro quadrado mais valorizado de São Paulo. Então, toda essa perseguição, essa loucura, essas coisas, é tudo por questões econômicas. Porque os moradores, quando fala assim, os moradores reclamam do barulho do pancadão, os moradores dos prédios chiques vizinhos. Porque quem mora em Paraisópolis se beneficia daquilo pelo comércio. Aquilo é uma grande fonte de comércio, desenvolve a economia ali do local, desenvolve a cultura. Ali já virou um ponto turístico de referência. Todo mundo gosta daquilo, de quem mora lá. Todo mundo gosta. Quem reclama são os vizinhos ricos. Mas espera lá, os ricos chegaram primeiro lá do que o pessoal que está em Paraisópolis, ou não? Eu não conheço bem a história, eu não sei quem chegou primeiro. Eu sei que era uma área abandonada, sim, uma área que imprópria para construção na época, e foi ocupada pelos pobres ali da região. Porque não tinham onde morar, é isso? Não tinham onde morar. O fato não é esse, o fato é que a operação policial foi desastrosa, foi errada, porque, segundo a notícia da própria PM, eles perseguiam 2 suspeitos, e os suspeitos entraram no meio daquela multidão, tinham 5.000 participantes da festa. Para se esconder, para fugir da polícia. Para se esconder, claro. Então eles se infiltraram no meio. A polícia, ao invés de parar e abortar a ação, aí foi o erro da polícia. Eles ligaram, pediram para o batalhão de choque, vieram 100 homens armados, com gás lacrimogêneo, bala de borracha, e cercaram aquelas 5.000 pessoas para deixar só uma saída e começaram a atirar bombas e bala de borracha. No fim, deu desespero, porque é o estouro da boiada, vamos dizer. E eles batiam, todo mundo viu que eles batiam nas pessoas que estavam fugindo. Quem fugia apanhava, quem sentava apanhava, quem caía era pisoteado. Quer dizer, uma ação desastrosa. Resultado, eles não prenderam nenhum suspeito, ninguém foi preso. Acho que nem o dono da festa não sabe quem é. Não sabe. Porque nenhuma televisão mostrou, nem a Globo, nem a Bandeirantes, nem a Record, ninguém mostrou, nem a TV Cultura, ninguém mostrou os donos. Quem promoveu os bailes? Esses caras têm que, porque eles devem ter faturado lá, doutor Viana, com 5.000 pessoas. Eu acho que no mínimo a R$30 cada um dá R$1,5 milhão. Eu não sei, mas de qualquer forma, veja só, não se pode recriminar o fato de ter o pancadão, que aquilo é cultural, sim, certo? Porque igual, por exemplo, ocupou o Rio de Janeiro, toda hora no Rio de Janeiro, os flamenguistas lá, ocuparam aquilo é festa popular, você vai proibir aquilo? Não dá. Né? É o carnaval, festa popular, você vai proibir isso? Não tem. Agora, por exemplo, porque eram pobres, adolescentes pobres, de favela e tal, isso massacra e vai ficar por isso mesmo. Mas tinha gente de São Paulo inteira lá, sim, pelo que disseram. Fora de São Paulo, inclusive. Por quê? Porque é igual carnaval, é uma festa. É uma festa já tradicional. Bom, ali no centro de São Paulo, na rua Maria Antônia, onde está o Mackenzie, toda sexta-feira tem pancadão dos universitários. Fecham as ruas ali, não passa, eu mesmo já tentei passar por ali, vi que estava bloqueado, não tem como passar, isso é tradicional, faz mais de 20 anos que é assim. Toda sexta-feira tem pancadão, e evidentemente que os jovens ali tem droga, tem bebida, tem de tudo. Mas a polícia nunca foi lá, porque é no Mackenzie. São alunos do Mackenzie. São pessoas de classe média alta, que uma mensalidade lá custa R$5.000. Então,
é de gente importante. Exatamente. Então, tem o mesmo pancadão, tem as mesmas reclamações de vizinhos, tem tudo igual. Mas a polícia nunca ouviu falar que a polícia esteve lá. Agora, no morro, eu já falei, o samba era proibido antigamente. Quando pegava a roda de samba, tudo em cana. Isso há 80 anos atrás, ia preso, a maioria era negro, né? E eles iam presos, eram discriminados, eram fichados como vadios. Era o crime de vadiagem, quem ficava tocando roda de samba. Já foi crime. Assim como foi crime o rock and roll. Sim. Assim como agora, existe um abestado no governo que disse que o Elvis Presley foi agente da União Soviética para destruir a juventude americana. Isso é um abestado que assumiu agora, esses dias, o governo. Um cargo alto no governo. O cara não tem o que falar, não tem o que dizer. Fazer. Falou que os Beatles foram os revolucionários que tentaram também estragar a juventude, sabe? Então, o fato é o seguinte: toda modernidade causa incômodo. O funk, por exemplo, o funk no Rio de Janeiro, nos governos passados, governo estadual passado, era proibido. Eles entravam nos bailes funk, espancavam todo mundo, prendia e, se possível, matavam. Agora, isso é história recente, de 10 anos atrás. Hoje o funk tomou conta. Então, muito cuidado quando se critica pancadão, pessoas da periferia e não sei o quê, porque eles não têm outra área de lazer. No caso ali, a polícia teria o quê? Parava ali, né? Os dois entraram. Isso que a polícia diz, que estavam perseguindo dois. Mas sabe lá se não for uma operação já planejada para acabar com o pancadão. Eles deram essa desculpa. Eram dois suspeitos atirando em nós e tal. Mas a versão da polícia é a que vale. Não adianta. Eu sempre digo isso para as pessoas. A polícia entrou, bateu, matou e falou que houve confronto. Não adianta, porque os juízes acreditam nisso. O juiz acredita que a palavra do policial tem fé pública e eu não vejo o policial ser condenado. Muito pelo contrário. Todos absolvidos. Falando de policial ser condenado, e aquele médico da polícia militar que andou tentando ter... Abusou das pacientes. Até de esposa de outro militar. O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. O que vai acontecer? Ele é graduado, ele é oficial. Aí pode. Vai acontecer o quê com o oficial? Nada. Se João de Deus fosse do Exército, estaria na corporação até hoje. Não acontece nada. Esse país aqui, país autoritário, patriarcal, discriminador como nós somos, colonizados pelos coronéis, não adianta. Polícia é polícia, tem um grau de respeitabilidade, a palavra dele, no judiciário tem isso. A jurisprudência pacífica é que entre a palavra de um policial e a dos suspeitos, vale a do policial e fim de papo. Eu tive um professor de Direito Processual Penal, o doutor Eudes Brandão, você conheceu ele, delegado de polícia. Inclusive, ele dizia isso aí. O bom é não precisar da polícia. E ele era delegado da polícia. Porque você, se precisar, ou como testemunha, toma cuidado. Toma cuidado com o que você vai falar. E não adianta, porque isso desde que o mundo é mundo. É assim. Certo? Então, não foram os policiais romanos que prenderam Cristo? Foram. E as pessoas da época achavam o seguinte, que Cristo andava só com marginal e prostituta para cima e para baixo. É o que as autoridades diziam? E diziam. Depois, quando ele foi crucificado, quem não conhecia falava, mas alguma coisa de ruim deve ser. Alguma fumaça, onde há fumaça, há fogo. Ele deve ser um bandido. E acreditaram na palavra da polícia. Da autoridade romana. É isso, dos soldados de Roma. Então, essa história é repeteco de sempre, é a mesma coisa. Até hoje, assim, canso de ouvir, de ver juiz escrever isso. A polícia tem fé pública, ponto final. Mas matou pelas costas, tem fé pública, ponto final. Ele falou que foi que quando ele atirou, estava sendo agredido. Acabou. Polícia é polícia no Brasil. Alega confronto e pronto. Não, alega confronto e pronto. E sem contar que a gente vê nos noticiários que eles jogaram arma para dizer que o cara... O garoto tem 14 anos, estava voltando da escola, eles falam que era membro
da organização criminosa de traficante. São as coisas do nosso país, descoberto em 1500 por Pedro Alves. E vai continuar. Nós vamos mergulhar cada vez mais num mundo de autoritarismo policial. Pode escrever. Também, um país em que se proclama que bandido bom é bandido morto, não pode esperar outra coisa. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande e boa semana. Obrigado. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A Santa América e a Credipago apresentam uma novidade para você. Aluguel no estalar de dedos, assim ó. Agora você não precisa mais de fiador. Você aluga utilizando o seu cartão de crédito. E a Credipago retorna a análise de crédito em menos de 1 minuto. É sem burocracia, sem comprovação de renda, rápido e fácil. Gostou? Vai lá na imobiliária Santa América. Credipago e Santa América. Aluguel fácil e sem burocracia. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husky, deliciosamente crocante. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Muito bem, a partir de agora no programa Militão nós vamos conversar com alguns dos integrantes do Movimento Brasil Católico, criado aqui em Londrina, né, que é um movimento que causou enorme polêmica e ficou conhecido no Brasil todo. E agora nós vamos saber por que esse movimento foi criado e que resultados ele obteve até agora e onde ele e se ele vai continuar. Para falar sobre isso estão conosco o Bruno Pedalina, advogado, e o Mauro Fernando Duarte. E nos próximos blocos também vai estar o José Ronque.
Como vai, doutor Bruno? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês, teus telespectadores. Doutor Mauro, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui também. Boa noite a todos. O movimento é recente, não é, Bruno? Pois é, e muito foi que recente. Conta pra gente, ele começa por que motivo? Pois é. Eu costumo dizer que não fomos nós que criamos esse movimento Brasil Católico. Foi a Igreja de Londrina Católica que nos criou. Entendi. Foi as atitudes da Igreja Católica de Londrina, depois que o novo arcebispo assumiu, que provocou tudo isso e não nos deixou outra alternativa a não ser criar esse movimento Brasil Católico. Quando o arcebispo assumiu o arcebispado de Londrina, ele começou a tomar algumas atitudes dentro do movimento de esquerda em Londrina que deixou a sociedade católica anestesiada, vamos dizer assim, sem acreditar no que estava acontecendo. Começou com uma passeata, tão logo ele assume, de sem terra, que atravessou todo o centro de Londrina, né, numa cidade em que tem uma das maiores, se não a maior sociedade rural do país. Né, tipo um enfrentamento à nossa sociedade. Quando nós vimos aquilo, nós nos perguntamos, o que é isso? O que está querendo provar a nós? O que é essa demonstração de força à nossa sociedade? Por quê? O que está acontecendo? E não parou por aí, daí? O nosso silêncio foi um silêncio de exclamação. Como se não bastasse, pouco tempo depois, vem um debate na PUC, no seio de uma universidade católica, para se debater uma semana de LGBT, em que se falava só sobre homossexualismo, sobre gay, sobre lésbica e sobre aborto, dentro da Igreja Católica, sabendo-se que é notório que nós, na Igreja Católica, que a Bíblia não se admite o aborto, não se admite o debate sobre o homossexualismo, sobre o lesbianismo, e a Igreja Católica de Londrina debatendo, e mais do que isso, aceitando o aborto dentro de todo esse debate. Mais uma vez, nós em silêncio, ouvindo tudo isso, e filhos nossos dentro disso, ouvindo esse tipo de debate com tendência ao convencimento de tudo isso. Lá na PUC. Dentro da PUC, no seio da Igreja Católica. Mais uma vez, o silêncio de quem não acredita do que está acontecendo dentro da nossa cidade, dentro da nossa igreja. Passa-se um tempo, vem a 14ª eclesiástica no Moringão. SEBS. Aterriza em Londrina centenas de pessoas de todo o Brasil para discutir a teoria da libertação. Você vê o Frei Beto e toda a companhia da teoria da libertação em Londrina. Você vê de tudo. Você vê fotografia do Lula, fotografia da Dilma,
fotografia do Fidel Castro, fotografia do Che Guevara, mas você não vê um crucifixo do Jesus Cristo no Moringão. Só não estava Jesus. O resto... Você vê um silêncio pela prisão do Lula, você vê críticas ao governo federal, você vê debates à política, mas você não vê uma oração, você não vê nada que fosse com relação à Igreja Católica. Mais uma vez, nós ficamos em silêncio e apavorado com tudo isso que está acontecendo dentro da Igreja Católica de Londrina. E teve mais? Como se não bastasse, vem a gota d'água. Venha a votação da Previdência no Congresso Nacional e o nosso arcebispo convoca todos os sindicatos dos trabalhadores de Londrina e a sua estrutura dentro da igreja para fazer uma greve contra a votação da Previdência. Aí foi um basta. A revolta foi incontrolável. Eu mesmo cheguei a publicar nos meus WhatsApps: não sei quem é pior. Ou o arcebispo que está fazendo todos esses movimentos de esquerda, ou o nosso silêncio. Eu me lembrei de uma frase que eu ouvia dentro da minha casa: se você não é capaz de lutar pelos seus direitos, você não os merece. E isso é um movimento próprio meu, mas a própria sociedade não tolerou mais em silêncio. Foi quando o Brasil Católico foi criado. Toda a sociedade católica se reuniu e o Brasil Católico foi criado. Literalmente uma reação, então. Foi uma reação. Exatamente. Foi uma reação. Foi como em direito penal, analogicamente falando, se diz em que a teoria em que você, da vitimologia, não? Alguém toma uma conduta para você reagir. Nós reagimos em função da conduta do que a Igreja Católica vinha tendo. Bruno, já foi o primeiro bloco, já foi este bloco, né? Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre o Brasil Católico. Você é proprietário de imóvel que quer alugar com rapidez e segurança? A Santa América e a Credipago fizeram uma parceria para que você tenha cada vez mais tranquilidade na locação. Agora a fiadora do seu inquilino é a própria Credipago. A análise é feita no estalar de dedos. E em caso de inadimplência, a própria Credipago cuida dos pagamentos para você. Saiba mais sobre a Credipago. Entra no site santaamerica.com.br. Deixe seu imóvel para alugar com segurança na Santa América. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso Porco Light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante.
Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região, encontra mestres que inspiram, além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. No bloco anterior, conversamos sobre o Movimento Brasil Católico e vamos continuar a saber. Agora já sabemos por que surgiu o movimento, que o Dr. Bruno Pedalino contou. Vamos perguntar para o Mauro Fernando Duarte. Que mais que houve que causou essa reação dos católicos em Londrina com relação às atitudes do arcebispo? Pois é, Militão. Uma coisa fica clara. Não é um movimento individual, nem uma opinião pessoal. É uma comoção de um grupo de pessoas que estão descontentes com uma quantidade enorme de erros que vem acontecendo dentro da arquidiocese, mas que é um microcosmos do que vem acontecendo na igreja em nível mundial. Né? Então, se houve comoção como a gente viu também no processo político, nas alterações que houve no processo de eleição do último ano. Tá? Muita gente descontente. E aí, pontualmente, aconteceu uma série de remoções, de remanejamentos, de troca de padres importantes, de padres que tinham uma relação muito importante com a sua paróquia, com a sua diocese, né, com a diocese de Londrina inteira. Isso foi gerando mini-revoltas, né, pequenos movimentos. Talvez os 2 maiores que nos chamaram a atenção e que tomaram a mídia foi a retirada de Monsenhor Bernardo da catedral, né, colocado numa paróquia que ele escolheu, que é a mais próxima possível ali, que foi para a Imaculada, e que absolutamente ninguém compreendeu. Tá? É um processo que legalmente não tem nada de errado, os padres eles são removidos, mas a falha de comunicação, a forma com que, o comportamento com que isso foi tomado, de uma hora para outra, no meio de um corredor, com tapinha nas costas, né, isso gerou questões de mal-estar para o Monsenhor Bernardo, e gerou na comunidade toda que ama o Monsenhor. O Monsenhor está aí desde 67 em Londrina, servindo a cidade, né, se dedicando à cidade. E isso gerou uma comoção muito grande. Daí
ele virou também um emblema de todo o movimento. E de outra forma, Padre Fiore, que eu acho que também condensa de forma importante que Padre Fiore, por ser um padre que se dedica a uma comunidade, é um religioso. A gente diz que não existe padre sem paróquia. O Padre Fiore sempre foi um padre que se dedicou aos palutinos, viajou o mundo inteiro, serviu os palutinos. De uns anos para cá, ele está realocado em Londrina, que é a origem dele é aqui de Ibiporã. E em torno dele, por ser um padre muito dedicado à igreja, a não se desviar do que a doutrina nos aponta, e interessado única e exclusivamente com a salvação das almas dos seus fiéis, Padre Fiore começou a gerar algum incômodo em outros párocos. E foi isso que nós ouvimos numa reunião com o arcebispo. Chegaram reclamações de outros párocos acerca do Padre Fiore, das coisas que Padre Fiore talvez teria dito, das pessoas que estão no entorno do Padre Fiore, sobretudo o Bernardo Kister, que tem um movimento digital, né, de influência digital bastante grande pelo país. Isso chegou até o arcebispo e, a partir desse pedido, o provincial, que na verdade é o responsável pelos palutinos, mandou uma carta dizendo que o Padre Fiore tinha que se afastar, tinha que ser removido para São Paulo, está com quase 80 anos de idade, deveria deixar o grupo de famílias que ele orienta, deixar de ser vigário da paróquia, Rainha dos Apóstolos, que ele já tinha quase assumido como vigário, já trabalhava bastante com toda aquela comunidade, e isso assim, foi a gota d'água realmente para nós, mobilizou um grupo de mais de 100 pessoas, fizemos uma reunião com o provincial, o Padre Lino, e ele nos explicou isso, que tinha um pedido, uma demanda da arquidiocese, para que Padre Fiore fosse removido, fosse retirado das atividades que ele tinha em Londrina. E o Movimento Brasil Católico conseguiu o resultado já, com relação o Movimento Brasil Católico nos acolheu. Em relação às duas coisas, o Movimento Brasil Católico nos acolheu, entendeu que o que foi feito com estes padres e muitos outros, qualquer padre que não coadune com o pensamento, com a linha política, de regência política, que a Cúria acha que deva tomar, são rechaçados, são deixados de lado. Então nós fizemos 2 audiências com o arcebispo. O arcebispo deixou muito claro que, em relação a Monsenhor Bernardo, o que aconteceu é que ele não era encardinado em Londrina, ele não era empossado como padre em Londrina. Ele veio de Malta para estudar, serviu a Londrina, mas ele continuava sendo um padre maltês. Então, depois de toda uma comoção, depois da mídia se mover bastante, de passeata, de comícios que nós fizemos, o arcebispo disse que o processo seria o contrário, não era de expulsá-lo. Ele ia encardinar, ele ia empossar Monsenhor em Londrina. Ele já vai fazer, acho que acabou de fazer 81 anos, se não me engano, e ele já está prestes a se aposentar. Então ele iria se aposentar com todos os direitos e se manter no Brasil, que é onde ele quer estar. E quanto ao Padre Fiore, nós, em resposta aos pedidos e às comoções, ele se mantém. Ele se mantém na Rainha dos Apóstolos. Ele teve que se mudar do seminário e ele está restrito ali a cuidar da comunidade Rainha dos Apóstolos. Ele não tem mais permissão de celebrar em outros lugares, ou de acolher outras paróquias. Então, mas ele fica ali conosco. Mas não vai embora de Londrina. Não vai mais embora de Londrina. Não é brincadeira. Não. Se não faz nada disso, doutor Bruno, eles fatalmente não estariam mais aqui, não é? Tenha dúvida. Essa fazia parte do esquema que montaram para desestruturar a Igreja Católica de Londrina. Tirar os padres que são a história de Londrina. São verdadeiros monumentos de Londrina. São padres que homens como eu, na minha idade, na nossa idade, eu que tenho 63 anos, fiz a primeira comunhão com eles. Não? Eles são verdadeiros monumentos em Londrina. Eles se desenvolveram com Londrina. Eles desenvolveram a Igreja Católica de Londrina. Não? Tirar ele do nosso meio é desestruturar a Igreja Católica de Londrina. Nós não poderíamos deixar isso acontecer jamais. Não? E isso depende da estrutura religiosa da Igreja Católica. Então, seria um projeto deles, com certeza.
Nós não poderíamos deixar isso acontecer. Né? Qual foi a nossa primeira atitude? Entendeu? Pôr em outdoor o projeto Tirem o PT do Altar por uma igreja sem partido. Quando nós fizemos isso se propagou para todo o Brasil. Fizemos adesivos, né? E os adesivos no carro, isso pegou numa proporção tão grande, né, que cidades de todo o Brasil nos pediam esses adesivos. Né? Em Aparecida do Norte, nós pusemos um outdoor, né, com esses dizeres, né, na frente da igreja em Aparecida do Norte. Quando o Bolsonaro chegou em Aparecida do Norte, né, ele leu isso. Tira o PT do altar. Tira o PT do altar. Isso pegou numa proporção muito grande. Entendeu? Quando eu fui conversar, nós fomos conversar com o núncio apostólico, Dom Giovanni. Então espera um pouquinho, você vai contar isso junto com o Zé Ronchi no próximo bloco do programa. Já voltamos. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. A Santa América e a Credipago apresentam uma novidade para você. Aluguel no estalar de dedos, assim ó. Agora você não precisa mais de fiador. Você aluga utilizando o seu cartão de crédito. E a Credipago retorna a análise de crédito em menos de 1 minuto. É sem burocracia, sem comprovação de renda, rápido e fácil. Gostou? Vai lá na imobiliária Santa América.
Credipago e Santa América. Aluguel fácil e sem burocracia. Estamos de volta com o programa Militão e Militão, conversando com alguns integrantes do Brasil Católico, o Movimento Brasil Católico, que estão esclarecendo tudo o que houve aqui em Londrina e ainda o que está acontecendo agora. Estamos também, além do Dr. Bruno Pedalini, com o Dr. José Ronchi, que esteve na visita lá em Brasília ao Núncio Apostólico, não é isso? Sim, estivemos. Conta pra gente. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder expressar aquilo que nós presenciamos. Nós estivemos, como o Bruno já fez uma prévia, bravos por ser omissos. Aí no dia que ele falou que a gota d'água, que foi o dia que o arcebispo dispensou o pessoal dele da Mitra para participar daquela assembleia contra a Previdência Social, caiu a ficha. Uma centena de pessoas fomos rezar um terço na porta da catedral e aí surgiu, por criação do arcebispo, o Grupo Brasil Católico, como o Bruno já disse. Foi uma consequência. Ele quem nos estimulou a criar esse grupo, porque as coisas que ele diz, desde que ele chegou, até como o Bruno falou, até então, né, sempre vem cutucando a gente. E a omissão nossa é o maior pecado. E quando nós fomos falar com o Núncio, foi justamente falar sobre tudo que o Dom Jeremias fez desde a sua chegada até o momento em que nós tínhamos de partida para Brasília. Chegamos a falar com o Núncio e ele, a princípio, como todo bom gerente, ele defendeu o homem de campo dele. E eu acho que ele fez a coisa certa, defender o Dom Jeremias aqui. Não acreditou muito no que nós falamos, mas nós falamos, o senhor não precisa acreditar nas nossas palavras. Tudo o que nós estamos falando para o senhor está nesse dossiêzinho de 65 páginas. 65 páginas? 65 páginas tem aqui, foi bem criado pela doutora Silvia, e nós apresentamos ao Núncio. Creio que a partir daí ele deve ter falado com o Dom Jeremias e mudou um pouco o foco das coisas. Mas o nosso falar com o Núncio, eles falaram mais sobre o Brasil Católico, sobre o bispo e tal, e eu falei mais sobre a ação social. Certo. Que nós temos uma tendência de trabalhar com ação social. E nós fazíamos esse trabalho há 11 anos, ligados a uma paróquia, num bairro. E nos 2 últimos anos, 1 ano e meio, né, nós sentimos a dificuldade de trabalhar com este projeto por falta de incentivo do novo pároco que assumiu a paróquia que a gente estava trabalhando. Chegou a um ponto que ele conseguiu dizimar o nosso trabalho. Nós tivemos que deixar esse trabalho. E nós falamos isso para o Núncio também, que é um trabalho bom, porque nós não queremos ajudar o pobre, nós queremos resgatar a dignidade do pobre, porque nós somos homem de oração, mas nós queremos também ser homem de ação. Tanto é que, se der tempo, a gente vai falar sobre a próxima ação que o Brasil Católico está fazendo real, né, com aquele povo pobre que nós assistimos durante 11 anos no Nova Esperança. Então é isto. Tempo é pouco, né? Mas qual que é a ação? Fala rapidinho. A ação, posso falar? Pode, essa ação real. Nós estamos programando para 15 de dezembro uma ação que eu fiz durante vários anos com esse povo que a gente assiste no bairro Nova Esperança. Nós servimos um almoço de Natal e este ano nós não tivemos local para servir esse almoço para eles. Então nessa ação nós vamos fazer numa cozinha aqui na cidade e vamos chegar lá e distribuir esse almoço para que eles comam na casa dele. Mas é a mesma ação, vai ter o mesmo produto, que é um almoço de Natal. Mesmo que nós servimos pessoalmente para eles comerem conosco, eles vão comer na casa deles, que nós vamos servir um tipo marmita, porque nós não temos espaço para servir este ano. Devia ser na igreja. Na paróquia. Ia ser no Monte Carmelo. Certo. O Monte Carmelo, nós chegamos tarde e estava tudo tomado. Então nós não tivemos a oportunidade de servir no Monte Carmelo, a não ser que fosse dia 22. Mas dia 22 eu tenho problema com pessoas, os voluntários que vão ajudar a gente. Já todo mundo já está trabalhando, já está nas suas famílias, já está viajando com o programa de Natal já reservado. Então não deu. Nós vamos fazer o dia 15. E esse trabalho, nós precisamos da colaboração de todo o pessoal do Brasil Católico. Além das orações, nós precisamos de dinheiro. Tá? Porque sem dinheiro a gente não compra. E outra, não adianta falar, vou fazer um almocinho para eles. Não. Pensa bem o que nós vamos fazer. Nós temos que comprar o produto de melhor qualidade, porque naquele rosto humilde de cada ser que nós atendemos lá, nós temos que ver a imagem do rosto de Cristo. Portanto, o melhor produto nós temos que oferecer para eles como se estivéssemos oferecendo para Cristo. Ok, José Ronchi.
Doutor Bruno, então vamos já finalizando, falando sobre os objetivos, né, do movimento. Depois que nós pusemos o outdoor em frente à Basílica de Aparecida, e que houve todo aquele movimento do governo federal com o Bolsonaro, isso se propagou de tal maneira pelo Brasil que extrapolou até o próprio país. E hoje, o Brasil Católico não é mais uma entidade nacional, se virou uma entidade internacional. Opa! Não? E o objetivo, inclusive estatutário do Brasil Católico, é denunciar e atuar contra os abusos da Igreja Católica. É um objetivo estatutário. É proteger sacerdotes perseguidos e vulnerabilizados dentro da Igreja Católica. Mais do que isso, é atuar dentro da educação da verdadeira Igreja Católica, sem desvirtuamento. O que a teoria da libertação busca é inibir projetos como teoria da libertação dentro da Igreja Católica. Então, e inibir, principalmente, a influência negativa de políticas dentro da Igreja, seja ela qual for a política. Sem partido político. Sem partido político. Ideologia de gênero em colégios católicos, coisa que está acontecendo. Então, o projeto da Brasil Católico é moralizar a Igreja Católica. E esse é um projeto que vai tomar uma dimensão, já está tomando uma dimensão muito grande. E nós estamos criando um fundo para isso, para poder abrigar aqueles sacerdotes que são discriminados dentro da Igreja Católica por não atuar politicamente dentro da Igreja Católica. Forçado por líderes da Igreja Católica de esquerda. Porque o que acontece? Quando o sacerdote não quer atuar politicamente dentro da Igreja Católica, os padres de igreja, os líderes da Igreja Católica, discriminam esse sacerdote. Então nós vamos abrigar esse sacerdote e proteger essa gente, não só aqui dentro do país, mas fora do país também. Vai ser uma grande ação, então. Vai ser uma mega ação. Interessante, hein? Zé Ron, quer complementar? Não, é o que o Bruno disse, né? Nós queremos voltar à origem da Igreja Católica do primeiro milênio, que era o quê? A tradição, o magistério da Igreja e o Evangelho. É isso que nós queremos que prevaleça no altar de Jesus Cristo. Não colocar o homem com ideologias, que eles falam, teologia da libertação, que é libertar o homem tomando o lugar de Jesus no altar. O altar é o local do sacrifício onde Jesus, toda vez que nós fazemos a participação nossa de uma celebração eucarística, nós estamos fazendo a mesma que Jesus fez daquela primeira celebração. E é isso que nós queremos que perpetue na nossa Igreja Católica como ensinamentos cristãos católicos. Bruno, um minutinho, para você encerrar. Para finalizar, os projetos que costumam nascer em Londrina costumam dar certo. Vários projetos errados que foram lançados em Londrina naufragaram, mas os vários projetos corretos que foram lançados em Londrina deram certo. Esse é um projeto correto que foi lançado em Londrina e extrapolou logo que nasceu. Esse projeto ainda vai dar o que falar, e muito. Doutor Bruno Pedalino, muito obrigado. Zé Ronco, muito obrigado pela presença. Ao Mauro Fernando Duarte também. E a todos que nos acompanharam. Um grande abraço para vocês. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com você e obrigado. Obrigado. Já vamos embora. Boa noite para todos.